Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui, opa, vai aparecer nossa cara aqui agora, nesse momento. Calma, calma, calma. Calma, vamos lá. Calma, ainda não, agora tem a coisa mais importante. Aproveitem aí essa incrível transição que nós fizemos. Vamos lá. Se preparem que hoje a live vai ser sensacional. Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda live aqui da nossa semana. Não, calma. A segunda live Segunda live do dia. 2. Do dia, isso. Segunda live do 2, isso. A gente tá aqui hoje com ilustre participação da nossa querida palestrante, professora Elizabeth Rodrigues, ela já vai falar com vocês. E essa aqui, ó, temos a participação de uma pessoa bem conhecida do nosso instituto. Chega mais pra cá porque o microfone tá falando muito baixo. O pessoal reclamou da última live que ela falando muito baixo, então vamos falar mais rápido. É verdade. Bem mais pertinho aqui, bem ACMR pra vocês. Aqui do lado, aqui embaixo, vocês estão vendo uma pessoa incrível que é o Sérgio. Então, pessoas aí do nosso auditório e pessoas que estão em casa, essa live é acessível para deficientes auditivos. Então, um beijo para todos vocês. O Sérgio vai estar dando auxílio pra gente aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aí pelo auditório, tá? Porque eu sei que tem bastante gente sentadinha aí, aí no auditório. O Daniel tá aí cuidando dessa estrutura toda, outro membro aqui do nosso núcleo de mídias, tá? Então, acho que agora a gente tem que mandar para o da Beneta. Vamos lá, umas palavrinhas do nosso diretor geral. Então, vamos lá, calma, deixa eu abrir aqui o áudio. Pronto, Dela Beneta, vai que é sua. Boa tarde a todos e todas. É um prazer mais uma vez. Aqui é a segunda etapa do dia. Agora a palestra com a nossa professora Elizabeth. Foi professora, trabalhou na equipe pedagógica aqui na escola durante muitos anos. Uma pessoa que tem muito a contribuir com experiência de chão de escola, né? Não só acadêmica, mas chão de escola também. Então a gente espera que nesse momento, né, vocês que estão aí no auditório possam prestar atenção, né? Vocês que estão em casa possam aproveitar o máximo possível as palavras da professora Elizabeth. Sei que vocês vão gostar. Ela sabe levar bem uma palestra, ela tem uma voz boa de encantar, né? Uma voz doce. Então, assim, eu sei que vocês vão gostar, tá? Peço a todos que estão no auditório, continuem com suas máscaras, por favor, colaborem, tá? A gente não saiu ainda da pandemia, então tem que ter essa atenção. E vamos que vamos, tá? Sérgio, obrigado, Sérgio, você pela... tá? Valeu, toca aí, vamos embora. Pode seguir. Antes de dar a palavrinha pra Raquel, eu e o Henrique, a gente tem que chamar uma pessoa que tá lá no auditório para mostrar pra vocês como é que tá ficando. Então, pessoal do auditório, quero que todo mundo aí fique de pé ou balance a mão, porque agora é o momento de vocês aparecerem. Então, olha, o Daniel tá representando aí o núcleo lá no auditório. Dá tchau pra câmera, pessoal. Dá tchau pra câmera que vocês estão aparecendo no telão. Fiquem em pé. Vambora, é hora de vocês. Tem um delay aí de alguns segundos, tá? Pessoal balançando a mão ali. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a todos vocês, normalistas e não normalistas, que estão com a gente aí no auditório. Nesse momento agora a gente vai chamar, né, a nossa querida Raquel. Então, Raquel, traga-nos a sua honra. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, mais um dia, mais um momento, né, de contribuir no processo de formação de vocês, pensar juntos. Hoje de manhã nós tivemos uma professora palestrante, ex-professora do Instituto, ex-professora minha, né? Minha professora, que foi a professora Margarete, e agora, mais uma vez, eu trago minha ex-professora, a professora Elizabeth, que também foi professora do Instituto. Então, é um pouco isso que reflete a educação. A gente está sempre encontros e reencontros. Então, que nesse momento vocês possam se encontrar com a Elizabeth,
assim como eu encontrei um dia com ela e ela deixou um pouquinho dela comigo. E a gente hoje deixa um pouquinho, né, dela também com vocês, que eu tenho certeza que o que ela estará aqui compartilhando com a gente vai nos fazer pensar, vai nos fazer crescer, vai nos fazer envolver cada vez mais com a educação e, principalmente, que a gente possa continuar defendendo a educação pública gratuita de qualidade. É por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita e defende, né? É a educação que a gente quer construir. Tá? Então, que vocês possam, nesse momento, ampliar essa visão de vocês, né? Esse espaço aqui é público, esse espaço é nosso, e ele tem que ser ocupado por quem acredita e defende. Tá? Então, é com muito carinho, com muito compromisso e com muita responsabilidade que a gente está aqui nesse momento com vocês, e é uma honra estarmos aqui com a Elizabeth nesse momento, tá? Beth, muito, muito, muito obrigada. Que seja um sucesso e que a gente possa continuar aqui com você, contribuindo por mais um grande período. Beijo grande. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde também a todos e todas. Então, já fui apresentada, eu sou a professora Elizabeth, minha formação é em psicologia e já há muito tempo que eu venho trabalhando, venho atuando com assim, bastante arraigada com a educação especial. E agora, educação especial inclusiva, porque não podemos falar somente educação inclusiva, porque é um termo abrangente. Incluem, o próprio nome vem dizendo, incluem muitas outras populações. Então, eu prefiro utilizar, né, educação especial inclusiva. Então, por quê? Essa minha formação, eu atuando na época, em 1990, pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Aí eu já estava formada como psicóloga, atuei também no ensino fundamental, assim que entrei na prefeitura, mas fui convidada para poder integrar a equipe de educação especial, que até então estava se enraizando melhor, estava se expandindo, as escolas iam já colocando as turmas, e para isso precisava de muito estudo, porque até então o modelo, a criança com deficiência, a pessoa com deficiência, ela era tratada de forma segregada. Ela apresentava certos comportamentos em que a escola ainda não tinha esse preparo para recebê-las. Então, durante muito tempo, perdurou o modelo clínico. Então, eu vou começar mais ou menos com vocês, já com esses slides, que aí vem tudo já especificado direitinho. Tá ok, tá tudo certo. O primeiro, que aí vem o título, né? Pode ser. Vou compartilhar com você, então. Que aí eu vou dizer até o porquê, né, do título, que aí eu vou falando. Conseguindo ver? Compartilhando aqui rapidinho. Tá, já estou vendo aqui sim. Certinho? Então, ótimo. Certinho, Siena, ficou ótimo. Muito obrigado. Então, o título, né, O Corpo Ganha Lugar na Educação Inclusiva, um olhar para a motricidade no transtorno do espectro do autismo, esse foi o tema da minha dissertação. Então, por que esse corpo e por que o autismo? Porque desde que eu iniciei meu trabalho como psicóloga, diante de tantas outras deficiências, a síndrome de Down, vocês sabem que já passaram por inúmeras denominações, por muitos segredos, vamos assim dizer. Então,
eu me interessei pelo autismo por toda essa ideia que, bem antes, ele representava, porque ser autista significava ser uma pessoa com transtorno mental. Então, foi isso que foi aguçando ainda mais a minha vontade de me aperfeiçoar, de capacitar na área, por todo esse estigma, por todo esse mistério que cercava o autismo. Então, depois eu vou explicando por que se fala agora transtorno do espectro do autismo, porque hoje já não é mais tão fechado, ele já não fica preso a características tão rígidas, e ele vem se manifestando em diversas vertentes, em diversas versões. Então, é isso, quer dizer, é uma árvore realmente ramificada, bastante ramificada, e que cada vez mais vai proporcionando estudos, o interesse tanto de professores quanto de profissionais da área de reabilitação, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e até as próprias famílias, que vão se inteirando a mais sobre o transtorno. Não é uma síndrome, né? Há muito tempo ficou como se fosse uma síndrome, mas não é. Essa denominação também caiu por terra. Então, eu vou explicando mais ou menos algumas, vocês já devem saber, né? Mas o que seria o autismo. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, algumas já devem ter assim, presenciado alguma criança, já viram em seus estágios. Então, o autismo é um termo que se origina do grego autos, que significa de si mesmo. E esse termo ele foi empregado em 1906 por um psiquiatra suíço, Luller, mas antes ele já tinha sido até citado em algumas obras psicanalíticas, né, do Freud, como se fosse uma esquizofrenia. Naqueles início, né, no início dos estudos freudianos, no início ainda da psicanálise, nos primórdios mesmo, então ela é tido como uma esquizofrenia infantil. E, com o passar dos anos, os estudos foram se revelando, foram se capacitando melhor, foram se aperfeiçoando, até chegar em 1943 com outro psiquiatra, dessa vez um austríaco naturalizado americano, o Leo Kanner, que descobriu que era um estado, realmente um estado comportamental, onde a criança vivia ensimesmada, ou melhor, ela vivia introjetada, era dentro dela mesmo, ela tinha dificuldades nas interações sociais, em demonstrar certos sentimentos, era uma criança totalmente reservada, qual assim, um termo melhor para vocês? É a criança que não interagia mesmo com nada. Ela tinha um ponto dela de interesse e naquilo ela se fixava, e o mundo exterior para ela não compartilhava, ela não tinha nenhum tipo de habilidade que pudesse expressar, que pudesse trazer perto de si. Ela não exteriorizava os sentimentos, era sempre a criança com aquelas habilidades voltadas para seus próprios interesses. Então, pode passar a cena, segunda, que aqui tem, né, o meu nome, Elizabeth Rodrigues de Oliveira, aí tem a minha orientadora, né, professora Edicleia, a minha universidade para onde eu defendi foi a UERJ-FEBEF, a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, ali na Vila São Luís, e a minha linha de pesquisa foi essa, educação, escola e seus sujeitos sociais. Então, nada mais do que justo que eu trouxesse o mundo do TEA
para perto de todos, compartilhar isso com essa minha experiência com todos vocês. Aí pode passar a cena, se estiver falando assim alguma coisa, pode. Então, essa minha pesquisa foi concernente a esse processo de ensino-aprendizagem das crianças com TEA, das crianças e adolescentes. Aí vocês vão ver mais ou menos como eu tracei, né, toda a trajetória, foi todo numa escola pública do terceiro distrito, em Santa Cruz da Serra, a Escola Municipal Santa Luzia, foi lá que eu desenvolvi minha pesquisa. E, assim, esse interesse, como eu já deixei explicado nas minhas primeiras palavras, porque o autismo me chamou essa atenção, por ter sido cercado de tantos estigmas, então era nesse corpo que eu queria que meu estudo focasse. Eu queria trazer um pouco mais de conhecimento sobre eles e aprender também mais com eles. Então, tudo isso me chamava atenção, por ser um corpo indócil. O autista, ele tem as próprias regras. Eu não vi, dentro dos exemplos vivenciados lá, dentro da minha experiência, eu não fiquei, assim, eu não me ative nas características que eles traziam, desse ensimesmamento, dessa dificuldade da interação, na habilidade para falar, um pouco de dificuldade nisso, que eles não conseguiam. Eu tive a experiência com um que sabia tudo, mas não conseguia transcrever o que ele falava, assim, uma oratória rica, um rapazinho muito, muito esperto, muito inteligente, porém ele não sabia escrever, mas falava de uma forma assim espetacular. Então, foi isso que foi me chamando a atenção. Eu não quis me prender nessas características que eles apresentam. Eu foquei no ser integral, da aprendizagem, no ser humano que estava ali diante de mim e que ele também tem essa capacidade, que ele também tem o direito dele de estar ali compartilhando, dele estar frequentando a escola, dele estar em contato com outras pessoas também que pudessem ajudá-lo. Então, não era a escola, nesse momento, de uma forma geral, a escola tem que estar preparada para essa clientela, seja autista, seja com uma outra deficiência. A escola tem que levantar, defender essa bandeira mesmo, de que eles são todos importantes no processo educativo e que eles merecem esse lugar, sim, esse lugar na educação inclusiva, principalmente. Então, aqui eu botei, né, o corpo que ganha um lugar na educação é aquele cuja concepção já foi repleta de incertezas e críticas. Aí poderia ser relativo a todo o corpo, mas é o TEA que, nesse momento, atingiu esse patamar para mim, essa posição. Achei muito importante o meu estudo, amei, a minha dissertação acabou se transformando num livro e pretendo ainda fazer muito mais, pretendo estender muito mais esses meus estudos. Então, aqui também coloquei uma citação, né, da Rodrigues. A percepção que possuímos de um corpo depende de como se vê este corpo. E este olhar não depende de desculpem, meninas e meninas, mas é por causa dos óculos, não depende de um sujeito específico, mas de uma estrutura, de uma relação de olhares. E isso eu me referi à própria escola. Então, é uma multiplicidade de olhares, é essa tensão que a criança ou o jovem com TEA necessita nesse momento.
E mais aqui, assim o olhar interpretativo que o sujeito lança sobre o seu, ui meu Deus, seu próprio corpo, depende do olhar que o outro lança sobre este mesmo corpo, ou seja, se você vai olhar com acolhimento, com interesse, com o apoio que ele tanto precisa, ele vai se desenvolver, porque você vai estar preparando todo o terreno, você vai estar adaptando esse ambiente novo para que ele possa desempenhar, ter o espaço tão merecido. Aí pode passar, Ciana. Então, fora na introdução, né, que eu coloquei, né, o que pode o corpo do autista na escola. Então, como seria esse corpo, essa aprendizagem deles? Já que ele é um corpo indócil, eu fiz um estudo também baseado na concepção de Foucault, de Michel Foucault, eu vou mostrar depois para vocês no referencial, porque o Foucault ele mostra uma crítica aos sistemas, né, às estruturas institucionais de uma determinada época. Ele faz assim uma história crítica no próprio livro dele, Vigiar e Punir, é um livro bastante denso, e também tem o Microfísica do Poder, onde ele também abrange essa a situação biopolítica, né, como os corpos são subordinados a todos os tipos de sistemas, e a escola vem relutando contra isso. A escola ela vem mudando, ela vem ampliando a visão que ela tem acerca do sujeito. A escola não está ficando distante. É uma coisa assustadora, nova, mas ela vem se empreendendo para se libertar desses grilhões. Não é uma situação de anarquia, não é isso. Mas ela vem se adaptando às mudanças também da sociedade, às mudanças dos ambientes, às interações sociais. Isso tudo tudo isso faz a diferença. Aí eu coloquei também, né, que uma pessoa com TEA, que se move, ela deixa de pensar, ela deixa de sentir. Não, é pelo corpo que ela vem captando, que ela vem expressando tudo que ela sente, seja dor, seja alegria, seja tristeza. Então, o corpo deles vai se mostrando, se revelando nesse contexto. O que eles sentem, seja de qualquer natureza, eles vão expressando por esse corpo, pela fala também pausada, pela aquela fala ecolálica, repetitiva, mas é tudo que ele vem de dentro para fora que ele quer mostrar o valor que ele tem, o potencial existente em cada um. Aí, dentro de tantas ambivalências, o que o atendimento educacional pode proporcionar a esse aluno? Justamente essas mudanças, essa aceitação, essa diversidade, essa multiplicidade de saberes, não deixar nunca a escola perder aquele norte, perder o rumo. Ela é para frente que se anda, então vamos progredir, vamos mudar certos conceitos, vamos aprimorar, vamos abrir mais as mentes e todo o planejamento educacional. Então, também ele pode criar e ser estimulado. Não pode, como toda criança, como todo jovem. E assim como descobrir, porque, gente, tá muito pequenininho, tem coisa que eu não consigo ler, descobrir novas táticas, né, para se articular, adequando-se ao novo ambiente, à escola. Então, fazer porque até então é só dentro de casa, é maior tempo que ele passa com a família. E para ele, a escola é um outro universo. Teve uma fala de um aluno que eu perguntei para ele como eles têm essa dificuldade de abstrair. Aí eu perguntei, vou botar assim como aluno D,
você mora por aqui? Aí ele, de pronto, ele virou para mim, não, não, professora, eu moro na minha casa, na minha rua. Então, quer dizer, ele já tinha essa noção, ele entendeu se eu perguntei que se ele morava ali, para não entender dele, se era ali dentro da escola, o que, na verdade, eu quis perguntar se ele morava por ali pelo bairro, pelas redondezas. Então, a minha forma de perguntar, que para ele ficou subentendida, mas ele de pronto ele falou, não, ele já diferenciou que a escola ali era um outro ambiente para ele. Ele conseguiu se situar, eu achei assim, muito interessante, eu coloquei essa fala também no trabalho, e tudo dele, todas as formas, foram 10 crianças, aliás, 10 alunos, né, porque alguns eram pré-adolescentes, que eu fiz toda a entrevista, com 10 familiares também. Aí eu vou mostrando para vocês aqui no decorrer da palestra. Pode passar a cena, que aí daquela parte das leis, né? Então, a continuação da introdução que eu fiz dentro da pesquisa sobre autismo, eu pesquisei, fui assim, uma trajetória mesmo de tudo quanto foi lei, de tudo quanto foi documento, onde fosse respaldado o respeito à categoria humana, aos direitos humanos. Então, começando pela Declaração Universal, a nossa Constituição Federal, vou falando assim, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Conferência Mundial, né, de Educação para Todos, a famosa Conferência de Vientiane, na Tailândia, 1990, a Declaração de Salamanca, de 1994, que é considerado um marco maior no avanço da educação especial inclusiva. Aí veio também a aprovação, né, do Plano Nacional de Educação, onde a Meta 4, que aborda a universalização do ensino. Então, eu fui me respaldando em todos esses documentos, em todas essas leituras, como referenciais assim, dessa parte documental, para que fosse desenvolvido até chegar à Lei 13.146, que foi a Lei Brasileira de Inclusão, né, da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pode ir passando, Cena, pode ir, querido, não tem problema, não. Então, até eu chegar à Lei Berenice Piana, como eu falei para vocês, que é a Lei 12.764, que ela é de 2012, e foi essa lei quem instituiu a inclusão de pessoas com TEA nas escolas. Foi através dela, porque até então o autismo não tinha nenhum documento que o apoiasse, que o respaldasse. E foi através dessa lei, a Lei Berenice Piana, que é o nome da mãe de uma pessoa também com autismo, hoje ele é adulto, quem lutou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para que essa lei fosse instituída e fosse posta em vigor, o que vem até hoje, até outras coisas vêm sendo também exaltadas, outros artigos que fortalecem a lei. Então, aqui, a educação especial e sua trajetória, porque aí está sendo toda essa parte do documento, eu fui pesquisar também em Caxias, que até nas décadas de 1970 e 1980, o ensino ainda era calcado nesse modelo de atendimento segregado, né? Com metodologia de forte ênfase clínica e com currículos próprios, quer dizer, não era totalmente a parte das leis da educação, ela era totalmente à parte. Então, a partir da década de 1900, as décadas de 1970 e 1980, que começou, assim, a partir disso, ela que foi
encaminhando no estudo mais aprimorado em torno das pessoas com deficiência. Aí teve a educação especial, aí foi institucionalizada aqui no Brasil na década de 1970, mas como eu falei, ainda esse modelo segregado. Aí, em 73, com a criação da Senesp, que era um órgão federal, e dali também ela foi se ampliando, foi se transformando numa Secretaria de Educação Especial, lá em São Paulo. E depois, com a atualização da LDBN, a nossa lei brasileira, né, a lei das diretrizes e bases da educação nacional, que também eles começaram a falar sobre os termos, né, altas habilidades, superdotação. Foi quando realizou, né, a criação do AEE, o atendimento educacional especializado, e daí fomos, né, fortalecendo, sempre havia embates, houve retrocessos em torno da educação especial inclusiva, mas daqui a pouco novamente se reforçava, até que chegou há um ano esse decreto, né, a Política Nacional da Educação Especial Equitativa, Inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, que foi, no caso, sancionada pelo presidente Bolsonaro, que aí depois também ficou em stand-by, e esse ano ressurgiu, mas com algumas mudanças que também, outras coisas eu vi assim, que estaríamos em lucro, porque, na verdade, essa lei defendendo o atendimento especializado educacional, mas em outras também que havia um toquezinho de segregação. Então, é uma coisa ainda a ser estudada, a ser debatida, não podemos assim aceitar de pronto o que vem colocado para nós ainda temos que fazer muitos debates em torno disso, não está totalmente coerente ao meu ver, não, ainda precisam mudanças. Aí pode ir passando, Sena. Então, a educação especial em Duque de Caxias, que aí, de acordo com o Fernandes, a educação especial, ao ser institucionalizada nos sistemas de ensino, foi concebida como um serviço favorável à medicalização do fracasso escolar, ou seja, ainda havia um olhar distorcido, porque geralmente eram crianças indicadas a essas turmas de educação especial, as classes especiais, as crianças com mais de 3 anos de repetência, crianças que ainda não tinham aprendido a ler em tempo hábil. Então, são os chamados deficientes circunstanciais, né? Por causa de metodologias ainda ultrapassadas, despreparo dos professores, despreparo de uma forma geral nas políticas públicas de educação. Então, havia esse estigma também. Só as crianças com fracasso escolar que eram entregues às classes especiais. Aí o município de Caxias, ele hoje dispõe de 178 escolas. Então, dentre essas 178 escolas, foi onde eu escolhi o Santa Luzia, pelo histórico que ele já havia apresentado desde 1990, quando uma aluna surda quis ser matriculada e o então diretor, muito atencioso, não queria deixar essa aluna fora da escola e ele foi nos pedir ajuda. Então, foi a primeira escola a ser adaptada aos alunos com deficiência auditiva, aos alunos cadeirantes. Nós fomos convidados para fazer uma triagem e vimos que a clientela era bem extensa. E, até hoje, essa escola ela vem se aperfeiçoando, ela vem cada vez mais inovando a forma de atendimento com eles, vem fazendo tudo lá
tem a Libras, ele é tudo adaptado, tem rampa, tem tudo em um local amplo, tem uma parte da quadra com árvores, e o recreio das crianças é todo junto, não há distinção. Então, foi assim, uma escola que me atraiu muito, dentre todas as que eu visitei, as que eu já conhecia, né, enquanto técnica da educação especial, porque depois eu fui para a saúde. Eu fiquei atendendo autistas, mas dentro de um ambulatório. Então, não perdia o meu foco, como era o desenvolvimento deles dentro da sala de aula. Cada vez mais aquilo aguçava a minha curiosidade, o meu interesse em estudá-los melhor. Pode passar a cena, acho que já está quase. Então, os principais objetivos desse meu estudo, dentre, né, todos que eu fui desenvolvendo, o que eu cito, né, é analisar a importância da motricidade para o educando com TEA desenvolver-se, que a motricidade, o sentido que eu dei, é do ser humano integral, e vê-lo como um todo, não como partes, me prender nas estereotipias, nas características que eles demonstravam. Eu foquei no indivíduo integral. Eu queria ver ali um aluno, o ser humano produtivo, ele enquanto detentor de direitos, de deveres. Então, a minha importância, eu fui dando a isso. Não me prendi no que ele tinha de diferente, o que ele aprendia de uma outra forma. Eu queria vê-lo como um aluno, ele ali interagindo com todos. Então, refletir sobre o método de ensino tradicional e sobre um ensino que trate o corpo numa perspectiva vista sob uma linguagem mais ampla e menos estereotipada. Então, isso tudo eu fui buscando, fui dentro do desenvolvimento deles, eu fui sempre tirando o melhor que havia. Então, como a escola vinha trabalhando essa perspectiva inclusiva, sem colocá-los à parte, queria a integração deles, a interação, e eles compartilhando ali saberes, eles ensinando e aprendendo conosco. Pode ir, Sena. Aí aqui a revisão de literatura, né, para eu me basear no estudo com as pessoas com deficiência, eu também fiz esse link com a Helena Antipoff, que também foi uma psicóloga russa, que ela veio para o Brasil, ela se instalou em Minas Gerais. Então, ela fez os primeiros estudos com as pessoas com deficiência, só que ela pensava que o melhor local para eles fosse o campo, por ser mais amplo, por não ter tantas agressões, o que depois, com o passar dos anos, ela foi verificando que eles mereciam ser integrados, que eles mereciam estar perto das pessoas, para que tivesse uma socialização, para que eles aprendessem e ensinassem também a natureza deles, que todos tivessem também o acesso ao contato com eles, o prazer de estar com eles. Aí o Jean-Marc Gaspar Itard, que ele foi um médico, né, o francês, que isso aí já é uma história também que vem, algumas datas podem ter sido modificadas. Ele encontrou um menino numa floresta na França, né, que ele deu o nome de Victor. Então, isso aí é até conhecido na história como o menino selvagem de Aveyron. E os trabalhos que ele fez para ele reeducar esse menino, não que ele tivesse ainda traços de autismo, não, nada disso, porque ele foi encontrado isolado. Então, ele aprendeu a se defender, ele não andava, ele engatinhava como se fosse um animal. Então,
essa falta de contato do ambiente, do contato físico, da interação social, ele estava assim, ele foi encontrado num estado ainda lastimável. Ele não tinha linguagem, só aqueles grunhidos, e foi o ITAR que foi adequando um trabalho com ele foi reeducando o Vitor. Ele foi aprendendo a ficar erguido, né, mais ereto, foi aprendendo a falar, a manusear utensílios. E devido a esse trabalho dele, o Janitar, ele é assim, tido como um precursor do processo, né, que hoje nós chamamos de educação especial. Ele é tido assim, ele é muito considerado, e foi importante também estudar um pouquinho sobre ele. Pode passar a cena. Então, a minha metodologia, eu abordei, né, a metodologia, a pesquisa participante, né, a observação participante, onde eu me integrei mesmo às turmas, eu entrevistava, eu observava no meu caderninho de campo, eu ia anotando, então fui coletando os dados, preparei em termo de consentimento livre e esclarecido para os pais, para os professores que também estavam envolvidos no processo, né, da inclusão. Pode ir passando. Então, né, como eu havia citado, eu realizei a pesquisa com 10 educandos, foram 10 responsáveis também e com 10 professores. Então, eu observei, assim, das análises, que a escola fazia de tudo para minimizar as dificuldades. A escola trabalhava todo o contexto deles, com exibição de filmes, reuniões de pais, as festividades, todos incluíam os alunos com TEA, não só com TEA, mas com todas as deficiências ali apresentadas. Então, eu fui observando o quanto a escola vinha mesmo participando e promovendo essa união, promovendo esse link mesmo positivo para as famílias. Pode passar, Fena. Então, aqui foram as reflexões, né, que eu fiz dentro da pesquisa, entre os responsáveis, os professores e as análises. Vou fazer assim, de uma forma geral, que os responsáveis, a maioria sugeriu o mediador pedagógico, a maioria. Aí alguns, aliás, uma mãe pediu que se pudesse haver a metodologia Braille, porque o filho dela, além do autismo, ele também apresenta glaucoma. Aí daí que eu falei com vocês, porque seria um espectro, porque o autismo ele tem várias ramificações. Então, não é aquela característica rígida, ele também apresenta outras comorbidades. A maioria dos pais mostrou assim, muita esperança, muita expectativa em torno do desenvolvimento deles, o que para mim foi muito bom, a receptividade deles. Todos foram assim, unânimes em enaltecer a escola, críticas foram pouquíssimas, quando havia era uma coisa que dava para solucionar, elas mesmas se aproximavam da orientação para que isso fosse melhor discutido. Os professores também, a maioria teve o primeiro contato com o TEA, para vocês verem que até então, agora tem visto até uma incidência bem grande, não é, de TEA, de alunos com TEA matriculados, pela oportunidade que surgiu, por todos os direitos que eles adquiriram, porque até então eles não eram quase vistos na escola. Ficavam em casa ou somente restritos aos atendimentos clínicos. Então, a maioria das políticas públicas, educacionais, então, todos assim se interessaram pela causa, se interessaram por tê-los como alunos, mas o que eles buscam é essa ponte maior, essa construção, esse dia a dia, esse investimento voltado
para atender melhor essa clientela. Aí alguns também falaram, né, que a interação da interação com os educandos e o apoio à educação especial inclusiva, só que para alguns eles se consideravam ainda crus para tal empreitada, porém, em nenhum momento eles tiraram o corpo, eles se esquivaram, eles foram muito pelo contrário, eles estão interessados, eles querem, e o desejo deles é justamente esse, que haja mais interesse, que haja um cuidado, um olhar, mais um olhar para o TEA. E as análises, né, que eu fui fazendo mais em relação mesmo a essa reestruturação, né, da política pedagógica. Então, também observei muito essa multiplicidade de saberes, esse respeito que eles têm com as tradições, com as características que cada um apresenta. Então, foi mais ou menos nesse geral, toda essa reflexão que eu fiz. Pode ir passando, Sena. Então, gente, como eu falei com vocês, ao tratarmos da integração social, da interação social, assim, melhor dizendo, nada melhor do que o Vygotsky, o Vallon, no caso, como educadores também, né, como teóricos, né, da parte assim, da infantil, e o Michel Foucault, que, embora ele não seja um guru, né, dentro dessa área da educação infantil, mas ele contribuiu muito dentro do pensamento dele, porque ele criticava essas instituições, ele faz assim uma linha mesmo, uma linha do tempo entre o que era visto antigamente e as mudanças que vêm surgindo, as mudanças que vieram surgindo no decorrer do tempo em relação às instituições. Então, eu vi que o Vygotsky, ele coloca assim, o foco de estudo dele é a mediação, porque a interação é que vai contribuir para o desenvolvimento do sujeito, e essa troca com o ambiente, as mudanças decorrentes, tudo isso vai facilitar, vai fazer com que a pessoa busque mais, que ela divida suas ideias, que ela aprenda junto e que outros também aprendam com ela. Essa troca, toda essa compilação mesmo de saberes, é uma multiplicidade. Então, ele fala, né, não que ele tenha, na época do Vygotsky, não havia nada ainda em relação ao autismo, nem pensar, ainda não. Era ainda uma época em que ele abordou a deficiência não como um empecilho para o ser humano. Ele foi aprimorando técnicas, ele foi aprimorando estudos para que as pessoas fossem inseridas no contexto social. Ele já tinha preocupação com as pessoas com deficiência. Ele fez trabalhos na área da surdez, surdo-cegueira, né? Menos do autismo, porque ele ainda não se cogitava ainda o termo, né? O estudo. Mas ele foi assim primordial em avançar esses estudos que, mesmo diante de uma criança, né, de uma pessoa regular, de uma pessoa sem deficiência, mas que isso traz a luz para a pessoa com deficiência também. Ele defendeu tanto a zona de desenvolvimento proximal, é aquela zona, né, onde a criança você precisa de um mediador para poder estabelecer, para poder enfatizar o que você aprendeu, você vai precisar daquele auxílio, e já tendo o desenvolvimento real e o potencial, ou seja, o que a pessoa já traz em si,
dentro da sua cultura e o potencial que ela vai poder fazer depois que ela aprender outras coisas, depois que ela adquirir novos conhecimentos. Então, ele já defendia essa questão, que todos nós precisamos uns dos outros, ele não estabeleceu diferença entre ninguém. Todos nós somos iguais na capacidade, todos nós podemos ter essa aprendizagem, todos nós podemos ter um desenvolvimento dentro do possível, dentro do que nos é de direito. E o Vallon, por ele estudar as emoções, por ele estudar também o indivíduo em sua forma integral, todo o sentimento, ele fala da motricidade de uma forma ampla, ele não está preocupado com a parte motora das mãos, dos pés, não, é todo, é um motor, é o motor que rege o corpo humano, é todo ele, o ser humano na sua visão mais íntegra, né, inteira, e por completo. Então, ele também, o desenvolvimento global do indivíduo, ele não fragmentou, ele viu o indivíduo na forma total. E o Michel Foucault, como já havia colocado para vocês, ele falava da docilidade dos corpos, né? Os corpos dóceis que são moldados, que são modelados, que são todos eles construídos dentro de um padrão. E, nesse ponto, a pessoa com TEA, ela foi mostrando que há outras ramificações, que há outros movimentos, que a escola pode fazer muito por ela, e ela contribuindo também com essa aprendizagem, mostrando ao mundo a importância que eles têm, que eles existem, que eles precisam ser vistos, olhados e enaltecidos, por que não? Eles merecem, é direito deles. Pode passar, Senhora. Acho que aqui... Então, foram as considerações finais, né, que eu coloquei dentre as 178 escolas da rede pública do município de Duque de Caxias. A Escola Municipal Santa Luzia é tida como um dos exemplos a serem seguidos no que se refere à diversidade de possibilidades de crianças e jovens com autismo, respeitando os diferentes níveis de cada um, através da oferta da classe especial, a quem necessite dessa modalidade de ensino, assim como o apoio da sala de recursos, juntamente com as classes regulares e as atividades de educação física, porque era assim, os professores de educação física também foram primordiais para que eu tivesse todo esse contato, eles me levavam, deixavam que eu assistisse às aulas, então foi muito legal mesmo, foi muito construtivo para mim. Foi revelador a forma como eles falam, a mesma atividade, eles só não participavam do que eles realmente não queriam, mas estavam sempre presentes ali, sempre tendo um destaque. E aí eu coloquei, né? Ou seja, uma escola partícipe, atuante, preocupada com as diferenças e oportunidades inerentes aos educandos, com o intuito de ajudá-los a se adaptar e superar todas essas dificuldades. Então, foi isso a conclusão a que cheguei. Parou por aqui o trabalho? Ainda não, tem muito chão a ser percorrido, mas foi através dessa caminhada que eu cresci mais como ser humano, que eu aprendi muito mais, continuo aprendendo, e sempre a vontade, esse desejo de estar presente, amo a educação, é a base de tudo, e é a construção mesmo do indivíduo que somos nós, a construção do indivíduo, que é cada pessoa com deficiência, e que todos nós estamos caminhando na mesma direção, de mãos dadas, e na defesa da nossa escola pública, de qualidade, e
apoiada cada vez mais por políticas públicas construtivas, não politiqueiras, mas verdadeiras, que realmente quebrem esses tabus, que quebrem essas algemas, libertem-se desses grilhões, para que essa caminhada cada vez mais seja enriquecida. É isso, pessoal. Obrigada de coração. Não podia deixar aqui o meu livrinho, tá? Isso aqui foi feito com muito amor. Agradeço também muito a minha orientadora, que me deu muita força para que o livro chegasse, né? Foi depois de um tempo. Então, está aqui. Quem quiser depois, para tirarmos dúvidas, outro dia também, uma visita, eu estarei aí com vocês, com certeza. Obrigada de coração. Vai, que assim. Posso? Pode. A gente pode abrir agora. Obrigada, Beth, você sempre maravilhosa, sempre tão sensível, acolhedora, carinhosa, né? E com esse olhar mesmo sobre o indivíduo, né? Hoje cedo a Margarete colocou, né? Ensinar a todos e a cada um, né? Eu acho que é esse olhar sobre o todo e sobre cada um. Esse é o nosso desafio. Eu queria perguntar se no auditório tem alguma colocação, alguma pergunta. Pessoal do auditório, então, vocês podem estar procurando o Daniel, tá? Para poder dizer alguma dúvida, ou vocês podem estar respondendo... Fazer alguma pergunta, alguma consideração. Vocês podem estar também vendo aqui pelo chat da nossa live, pessoal da live. À vontade, o espaço é de vocês, beleza? Nós tivemos alguns problemas com a conexão, tá? Mas já foi restabelecida, não afetou em nenhum momento a palestra, tá? Só para deixar isso aqui registrado, o pessoal que vai reassistir a live. Assim que a live virar vídeo no YouTube, ela já vai ser colocada com a correção nesses momentos de problema, tá? Então o pessoal do auditório pode perguntar entrando na live ou mandar mensagem pelo Daniel, que tá lá representando a gente, né, o núcleo, toda a equipe aí no auditório, que aqui a gente vai poder dar aquela lida, beleza? Alguma colocação, Raquel? Então, eu acho que esse momento, né, ele é um momento oportuno para que a gente compreenda, né, como se constrói uma escola inclusiva. Né? Uma escola inclusiva, ela não está à parte de uma sociedade inclusiva. E mobilizar esses esforços, né? Eu acho que é um pouco por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que essa live, nesse momento, tem uma tradução com intérprete de Libras, porque a gente tem esse compromisso, porque nós temos uma aluna surda, e compreender que ela tem o direito, o dever, enfim, de estar dentro desse processo de formação. Então, esse é o nosso compromisso. Isso não é simples, né? Isso significa que nós temos que estar atentos. Como a Beth, né, colocou aqui em vários momentos, que ela observou, ela fez uma pesquisa participante, então ela estava lá, ela observou, ela esteve envolvida naquele processo. E para o professor entender quais são os seus desafios e quais são as ações, né, frente a esses desafios, tem que estar observando, tem que estar atento, né, aos detalhes. E isso quer fazer alguma consideração nesse sentido, Beth? Assim, porque o nosso tempo acaba sendo tão corrido, a gente vai de uma escola para outra, né? Então, o que foi observado, muitos professores, que eu também fui fazendo mais ou menos o tempo de magistério que eles tinham, fui fazendo toda pela entrevista, né, fiz um quadro com o tempo de magistério que eles já estavam atuando, e muitos em Caxias
eram novos, professores assim novos, alguns com 10 anos, então todos assim. E dentro desse tempo que eles estavam ali lidando, muitos não moravam em Caxias, eram de outros municípios, e eu fui assim, anotando o quanto o interesse que eles tinham, mesmo diante dessa novidade para eles. Alguns já tinham essa experiência com alunos com síndrome de Down, os alunos surdos também, para alguns foi novidade, tanto que tem a turma lá que é para surdez, e eles também ficam inseridos no ensino regular, mas tem o intérprete, né? Então, eu fui vendo que a questão do tempo deles, como eu falei, alguns com pouquíssimo tempo de magistério, dentro do município, eu não sei se eles já estavam trabalhando, mas eu acho que com essa realidade, eu verifiquei o interesse, não digo curiosidade, não, mas a vontade de estar ali junto, mesmo diante das dificuldades relacionadas à política, muitas mudanças, né, que foram ao longo dos anos, mudanças de chefias, a direção da escola também sempre atuante, houve até eleição, isso foi em 2019. E sempre, cada um que vai chegando vai aderindo ao grupo, vai explicando, cada um vai pegando e vai tendo sempre essa formação, esse elo, e que não deixa, em hipótese alguma, que isso se rompa. Eles vão envolvendo. Eu observei isso, eles vão envolvendo, mesmo diante dessas dificuldades que sempre aparecem, mas não vi nenhum tipo de pensamento arbitrário, nada. Até as diferenças eles procuravam contornar. Quando havia alguma limitação da habilidade de um certo aluno, dele não estar, de repente, está ruim, Kel? Ah, tá. Dele não conseguir, às vezes, captar uma determinada disciplina, mas havia essa preocupação de um ajudar o outro. Eu não vi, em hipótese alguma, uma forma de competição. Então, eu fiquei assim admirada, eu falei, poxa vida, tantas pessoas, às vezes, com tantos anos aí pela frente, e não se dispõem para essa mudança. Preferem continuar, né, como o corpo mesmo ali trabalhado do Foucault, dentro da tradição, dentro daquela prisão, não abrem, não tiram as travas dos olhos. E eu acredito que essa nova geração vai cada vez mais se empreender, não vai deixar falando no popular, a peteca cair, não vai deixar que ninguém se perca, porque até o pessoal mais antigo do magistério, tiro até por mim, eu não desisti, em hipótese alguma, eu fui cada vez mais renovando. O tempo é curto, lógico, às vezes muitos aconteciam isso, saíam do município do Rio, chegavam em Caxias, né, por não morarem em Caxias, muitos na Tijuca, tinham professores de São Gonçalo, teve professor também da própria Baixada, que aí já estava acostumado também com a realidade, né, em termos de Baixada Fluminense, do como eram as escolas, como são as nossas escolas, e eu vi que até o antigo ali é respeitado. Eles fizeram uma homenagem pelos 60 anos da escola, isso em 2019. Então, com painéis, com trabalhos, como se fosse fazer, a grosso modo, uma análise institucional ali na escola, eu assim, estudaria até muito mais coisas, se fosse um estudo bem mais rigoroso, né, mais extenso.
muitas coisas, como o tradicional, se vincula ao novo de uma forma harmônica. Ninguém assim esperando, ninguém querendo se superar, mas às custas do outro. Sempre havia esse equilíbrio, esse mesmo patamar, um tentando resgatar o outro. Então, achei isso muito importante. Eu cheguei ali, eu fui uma estranha, não é? Diante de tantas pessoas que já conviviam ali, e muita gente, né, da época que eu trabalhei já não estava mais, muita gente já estava em outras áreas também. Eu mesma tinha sido levada para a saúde, e até eu com esse paralelo entre o aspecto clínico, que eu só ficava 30 minutos com a criança, né, com o jovem trabalhando, e ali a escola, onde ficavam 4 horas e meia, dependendo da aula, né, dependendo dos dias também, das adaptações deles. E foi importante, como se torna uma coisa atemporal. Você é o desejo, realmente, é o desejo que você tem de estar perto, de você querer compartilhar, de você querer ajudar. E é muito importante um ajudar o outro a crescer, além do seu próprio crescimento. Eu acho que essa nossa live, né, Beth, ela traduz também isso agora, nesse momento, né? Nós estamos aqui, né, contemporâneas em um período, estamos desafiando esse grupo que está nos assistindo agora, que são Todo mais mundo novos, novinho, né? Eu acho que é desafiando a vir com a gente, né, trabalhar nessa escola, dizer que não é fácil, que nela há muitos desafios, que há muitos desafios, mas que são possíveis de serem superados e que há produto desse trabalho, né? Esse trabalho ele há um fruto, há um produto. Então, acho que nós, né, aqui enquanto professores, e tenho certeza que outros professores presentes entendem isso que a gente está falando. Então, esse momento aqui é um momento de investimento. Né? Investimento nesse grupo aí que está nos assistindo, tanto no auditório quanto em casa, de perceber, olha, a educação é isso. Ela tem seus desafios, tem suas dificuldades, mas também tem muitos resultados positivos. E é isso que você trouxe para a gente, né? Você debruçou o seu estudo sobre uma experiência positiva de uma escola pública com alunos de transtorno do espectro autista, né? Então, era uma escola voltada, então, é uma escola pública que, com certeza, tem desafios de estrutura, desafios diversos, mas que, com o empenho daquele grupo ali, né, alcança bons resultados. Eu acho que é esse convite, né, essa mensagem também, que a gente deixa aqui para os nossos alunos normalistas. A escola pública ela não é perfeita, e ela é feita de pessoas imperfeitas que fazem tentando acertar. Eu acho que a gente vai chegando aqui às 5h17, aí eu tenho que fazer esse papel indelicado, né? A gente faz esse papel aqui indelicado, então primeiro eu agradeço a Beth, não sei se tem aí mais alguma pergunta. Tem mais perguntas? Tem alguma pergunta? E a minha preocupação foi em torno até da pandemia, porque ali a região, né, da escola, eles são assim muito, eu achei a comunidade muito unida, todo mundo muito educado. Eu já chegava assim ao longo do caminho, bom dia, boa tarde, porque tem um posto de saúde logo em frente. Então, muitas crianças ali também moram perto, uns são amigos, assim, os pais se conhecem, e a minha preocupação foi justamente essa, Raquel, durante essa pandemia, como a maioria ali conseguiu assim, ajeitar, se adaptar, né, ao ensino híbrido. Eu fiquei muito preocupada como isso estava sendo feito, porque não deu tempo mais, né, de eu voltar à escola.
que eu queria saber muito deles, que antes eu já tinha feito uma pergunta em torno do computador, mas aí eu nem botei no trabalho. Como eles faziam com o computador, como se eles estudavam, se eles iam para joguinhos. Aí algumas mães já tinham falado sobre que eles aprendiam muitas coisas com esses desenhos educativos que tem, né, no YouTube, e não deu tempo de eu concluir que eu estava assim, muito preocupada por saber como estava sendo feita a aprendizagem deles, as atividades agora de um modo virtual, porque eu vi um pouco da carência ali do local. E acredito que muitos ali devem ter assim se unido realmente para eles poderem, os professores também devem ter feito alguma outra, né, uma outra estratégia para poder passar os exercícios para eles. Então eu fiquei assim muito preocupada, com saudades demais lá de revê-los, mas se Deus quiser, eu ainda vou retornar. Porque você fica, né? Eles plantaram mais uma semente em mim, assim como eu deixei algo também lá para eles. E eu só tenho a agradecer, agradecer a tudo, a todos, a Deus, primeiramente, por ter me inspirado tanto nesse momento, né? Tanto tempo sem fazer o mestrado, que era o meu sonho, e conseguir. Né? Em 2018, essa turma estava destinada a mim, não tinha como. Então, eu só tenho a agradecer por ter vocês comigo, pelo convite, matando as saudades do Instituto, né? Que eu sou cria da casa, estudei aí. Então, eu só tenho mesmo, graças a Deus, só tenho mesmo assim, pessoas boas aqui me cercando, isso é muito bom. Professora. Muito obrigada, Beth. Obrigada a vocês, querida. A gente passa para o De La Beneta? Tá, ele vai. Eu quero deixar um recado e a aqui, gente encerra. Isso. Um agradecimento aqui à nossa professora Elizabeth, tá? Muito obrigada obrigado a vocês também. pela sua participação. Gostaria também de estar levando aqui, né, o pessoal do chat pra live. Muita gente mandando emoji. Vou fazer o que eu fiz hoje de manhã. Aqui, que bom. muitas palmas, ó. Muitas palmas, muita gente interagindo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live. Obrigada a vocês de coração. O pessoal do Me Ensina Aí. Fala pra eles aqui. É verdade. Estamos vendo aqui um grande pessoal aí do Me Ensina Aí, vendo aí a gente nessa live aí. Muito obrigado a todo mundo. Os nossos alunos estão lá no auditório mandando foto pra gente. Oi, são esses professores aqui. Obrigada também, um beijo grande para elas. Eu tenho até o meu e-mail, que elas precisarem também. Pode fazer pra gente, a gente coloca. Se precisar Tá de colaboração, alguma coisa, estou aí. Então, De La Beneta com você. Agora encerra é com o diretor-geral de La Beneta. É isso seu. aí. Finaliza pra gente. Abrindo o som aqui. Abriu aí, Então, o meu também. Então, olha só. Agradecer a Elizabeth. As portas do IEG estão abertas a você sempre. A gente é parceira da antiga. Né? Então, assim, a gente está aqui trabalhando, a gente não parou um minuto acompanhando a live aqui, documento assinando, tocando telefone. Imagino, a rotina da escola. Né? A gente, como a Raquel falou, a escola não é perfeita, ela tem suas dificuldades, seus desafios, mas eu acho que é isso que torna a gente cascudo, resiliente, resistente a tudo e a todos que lutam contra a educação. Nós estamos aqui pela educação, porque acreditamos na educação participativa, inclusiva, verdadeira. Tá? A gente está lutando aí contra gigantes que estão contra a educação, mas a gente está fazendo nosso papel aqui de resistência. A escola é lugar de resistência. É isso, Beth? Exatamente. Então, assim, vamos agradecer a todos que estão presentes, ouvindo, acompanhando a nossa live, aqueles que estão lá no auditório, que tenham assim, em mente que não é apenas uma palestra, um blá, 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 mas são ensinamentos que, quando você sabe pescar e aproveitar, você pode mudar um pouco o seu caminho. Às vezes, fazemos desvios de rota com palavras que são pescadas em momentos inimagináveis, né? Se você tiver uma atenção dobrada. Então, agradecer a Elizabeth por ter
Obrigada a vocês também. Passar da sua sapiência, tá? Obrigado a Eu você. estou aprendendo com vocês também. Vocês também são minha inspiração. Com certeza. Então, estamos juntos. Então, agradecer o Sérgio aí, que fez essa Obrigada também, Sérgio. nas linguagens de sinais para os nossos alunos, quem estiver de casa Show. Temos certeza que estamos alcançando mais pessoas nesse momento. A gente pede a todos que participaram aí da live, acompanhando, que dê um curtir lá na nossa página, acesse lá o sininho, se inscreva, veja o Facebook, o Instagram, o nosso Twitter, acompanhe. É um projeto novo, ele precisa ter tudo apoio, na descrição. E o número, né, a gente precisa mensurar isso, não é ganhar dinheiro, não, é número, para a gente poder mensurar o alcance do nosso trabalho. Então, precisamos de vocês nesse momento, mais uma vez. Então, passo a bola para encerrar. Obrigado, Raquel, por tudo. Obrigada também, obrigada ao Sérgio, à Benita. Obrigada demais, gente. Muito carinho. Agora sim. Vamos finalizar aqui com vocês. Eu deixei o telefone fechado. Enfim, eu e o Henrique, a gente vai finalizar por aqui a live de hoje. Ludmila, obrigado pelo toque aí do Sem Som. Já colocamos de novo. Pessoal, a live de hoje vai ficar gravada, assim como todas as lives que estão acontecendo essa semana. Certo? Exatamente. Onde a pessoa pode encontrar esse arquivo? O arquivo? Pode botar nas nossas redes sociais e no YouTube, que também ficará salvo aqui mesmo. Exatamente. Então, se você perdeu a live de hoje mais cedo, nós tivemos um pequeno problema com o vídeo. A gente vai reupar ele agora, editado, bonitinho, às 8 da noite. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai estar lá com a sua live, né? A live de hoje mais cedo, para você poder assistir. Lembrando que a partir do momento que essa live fechar, o formulário de participação também vai estar fechado. Então, se você ainda não preencheu, clica aqui embaixo no link da descrição e preencha. Fiquem agora aí com a nossa finalização, essa intro incrível. Agradecemos. Agradecer novamente o pessoal aí da Fiocruz, um pessoal fiel, né? Tô vendo um pessoal aqui da Fiocruz desde a primeira live. O pessoal tá aí, Janaína, tenho visto aqui, né? Tá aqui, ó, Janaína Silva. O restante também do pessoal aí que eu tenho visto aqui, um pessoal fiel. A Sandra tá vindo em toda a live. Muito obrigado, Sandra. Verdade. Vocês são incríveis. É por vocês que o IEG Desconectado tá sendo o que tá sendo, tá? E a gente vai muito longe. Então, muito obrigado. Sérgio, um beijo pra você. Muito obrigado pela sua ajuda aqui na live de hoje. Muito obrigado. Você é incrível e todos vocês também. Muito obrigado à nossa professora palestrante, nosso diretor, a professora Raquel. E a gente fica por aqui. Valeu.